São vários fatores e recursos que levam o menino a transexualizar, entendeu? Eu fui abusado também intimamente. Eu fui molestado. Eu tenho um grande problema no meu falar. Quando eu falo, às vezes, eu engasgo, né? Eu travo. Mas é por quê, Pedro? Porque tem coisas aqui engasgadas. O que aconteceu? Que aconteceram na infância. E você, de alguma forma, não consegue falar. E eu reti. Não, isso. E eu reti. E na minha infância, era pra mim contar o que eu tava passando. E eu não contava. E a minha história, ela é de muita comoção, de muito choro e de muitas lágrimas, né? Porque só eu sei de onde Deus me tirou. Eu cresci na minha cidade, em Araras, Sim. né? Eu sou filho único. E eu não tive a parte paterna, eu só tive a parte materna, onde minha mãe, ela cuidou de mim, então ela foi mãe solteira. E depois, quando ela se separou do meu pai, ele foi morar na rua, ele começou a usar crack, tá? E eu voltei para casa dos meus avós. Então, quem cuidou de mim também foi os meus avós por parte de mãe. Sim. E eu cresci dentro de uma família desestrutural. De uma família totalmente desregrada, de uma família com muitas brigas, discussões. Então morava eu, a minha mãe, meu tio, irmão da minha mãe, que também era alcoólatra, meu pai, eu falei para vocês que ele foi embora, né? Então ele foi morar na rua. Então quem cuidou de mim foi os meus avós e meu tio junto, e a minha mãe. Naquela família, eu tinha o meu avô, que ele era alcoólatra, ele não falava, ele usava um aparelho aqui na boca, perdão, na garganta, eu não lembro o nome agora da cirurgia, ele não falava. A minha avó, Pedro, ela não tinha perna, ela ficava na cadeira de roda, tá? Meu tio era alcoólatra, meu avô também bebia muito, era alcoólatra. E minha mãe também bipolar, uma pessoa sanguínea, muito sanguínea, uma pessoa difícil. E eu, né? E ali, nesse vínculo, eu me recordo, sabe, que eu fui muito humilhado. Eu fui muito humilhado. Eu não tive amor de mãe, eu não tive amor de avós, eu não tive carinho, não tive aquela atenção que uma criança precisa, né? Para a criança crescer segura na vida. Sim. Né? Então, eu não tive, eu fui totalmente humilhado, tanto verbalmente e fisicamente. Entendeu? Nossa. Sim. É até polêmico falar, mas eu poderia ter crescido, Pedro, uma criança revoltada com a vida. Mas Verdade. não. Mas o Senhor, Ele foi tão bom comigo que eu tenho dentro de mim essa mansidão que é o Espírito Santo, sabe? E Deus foi tão bom comigo também que em tantas adversidades que eu passei na minha infância, Ele sempre estava comigo em todos os momentos. E eu passei mais momentos ruins do que bons momentos. Em toda a sua infância? Em toda a minha infância. Também na minha infância e na minha adolescência também, né? Até mais ou menos que idade? Pedro, meu Deus, até os meus 18 anos, porque quando eu me formei e eu fiquei maior de idade, falei assim, mãe, eu vou embora, eu vou fazer a minha vida, eu preciso ter recursos para me te ajudar financeiramente, porque a minha família, irmãos, foi uma família muito simples, muito pobre, também financeiramente e também espiritualmente, né? Também na questão educacional, eu não tive estudo, né? Eu tive estudo, sim, eu terminei o ensino médio, porém a educação
que uma criança precisa ter em casa, no lar, eu não tive. Eu não tive. Você tinha falado para mim aqui, agora você falou para nós, que você não teve o carinho, a atenção que uma criança, nem os ensinamentos, que eu acho que é o principal, né, que uma criança precisa ter, né? E ainda sofreu intimamente falando, Também, quando você era criança. também. O que aconteceu nessa questão? Então, aconteceu que eu me tornei um homossexual, né? Por quê? Como eu não tive, entendeu, o afeto do pai, não tive o pai presente, então quem cuidou de mim, eu tive uma visão de mulheres cuidando de mim, né? Então foi só mulheres que cuidaram. Então essa fisionomia, essa imagem do Sim. ser mulher representou para mim, entendeu? E me levou a me transicionar. Então são vários fatores e recursos que levam o menino a transexualizar, entendeu? Eu fui abusada também intimamente. Eu fui molestada. Eu tenho um grande problema no meu falar. Quando eu falo, às vezes, eu engasgo, né? Eu travo. Mas é por quê, Pedro? Porque tem coisas aqui engasgadas O que aconteceu? que aconteceram na infância. E você, de alguma forma, não E eu consegue falar? reti, e eu reti. Não, isso, e eu reti. Ah, E na minha infância, era pra mim contar o que eu tava passando. E eu não contava. Eu não contava, entendeu? Então, aquela dor na minha alma, sabe? Aquele sofrimento que eu hoje levo comigo. E eu faço terapia, entendeu? entendi. Eu faço terapia porque eu passei sofrimentos, dores na minha infância, entendeu? E abuso sexual. Eu fui abusada sexualmente. Por que eu travo a língua? Por que às vezes eu travo pra falar? Tenho uma insegurança no falar. Quem abusava de mim, falava assim pra mim, não fala pra ninguém não, tá? Segredo entre eu e você. Não conte pra ninguém. Então é um conselho que eu dou pras mães, sabe? Se tiver um filho ou uma filha, por favor, converse com seus filhos. Fala, filho, não guarda de ninguém. Não guarda de ninguém segredo. Chega até a mãe e fala pra mim, porque eu guardei segredo. E hoje eu acarreto comigo essa insegurança, esse medo das pessoas. Você acredita que isso daí foi um dos pilares para você ter vivido o que você viveu? Nossa, eu acho que um dos fatores maiores é esse. Se você não tivesse sofrido o abuso, mas aquela visão de só ter sido criado por mulher e tal, Sim. talvez você não teria vivido. Bom, também entra a questão espiritual, né? Quando alguém tem um chamado de Deus na vida, Satanás, ele quer tripudiar, né, na vida daquela criança. E eu sou Sim, um ser espiritual que estou habitado em um corpo físico, né? Então somos tricótomos, é isso, né? tricotômicos. É isso, obrigado. Corpo, alma e espírito. Isso. Então o inimigo, ele sabe o plano de Deus na vida de uma criança. Então, ele sabia o que Deus tinha para mim. Porém, ele quis o quê? Me encurralar. Ele quis o quê? Distorcer e me levar para o outro lado. Quando eu entendi que entrava a questão espiritual, eu passei a crer mais em Deus. Por quê? Eu pensava que era somente a questão da ciência, mas não é, também entra a questão espiritual, porque eu sou um ser espiritual, Sim. né? E daí, eu me recordo também, Pedro, que eu ia com a minha mãe para os centros de Umbanda. Ela falava que era mesa branca, mas ali eu via entidades possessadas em pessoas, entendeu? E eu participava daquele círculo, eu participava daquele ritual, entendeu? Eu nunca me entreguei às entidades, mas eu, como criança, eu ia com a minha mãe, entendeu? Entendi. Então, eu colaborava junto para que Satanás ele viesse atuando muito mais para destruir a Entendi. minha vida, É. né? Para destruir a imagem que Deus criou. Que hoje o Senhor, a todos vocês,
ver essa imagem verdadeira que Deus me criou. Não é uma imagem distorcida, enganosa, onde pessoas que estão no mundo, que não conhecem a palavra, que não conhecem a verdade, eles olham e vê, não é bonito. Realmente, eu era muito bonito como travesti, né? Eu tinha beleza, eu tinha aplausos, eu ganhei praticamente o mundo. Eu queria esse prestígio, mas e diante de Deus? Realmente é pecado, e o pecado ainda continua sendo pecado, né?